Há muito tempo atrás, eu vi uma história de um rapazinho que estava voltando da Segunda Guerra Mundial em um navio e eles estavam com um grande problema, porque eles precisavam aportar e era noite, muito escura e de tempestade, e naquele local onde eles iriam aportar tinha um sinal, né, um farol, e esse farol servia de guia para que eles pudessem encontrar o porto seguro. Mas ao retornarem naquele momento, haviam vários faróis colocados na orla para confundir os navios inimigos. E no desespero se perguntou o que deveriam fazer, e um jovenzinho apontou para um determinado farol e disse: sigam aquela luz. E as pessoas perguntaram: mas por que deveríamos seguir? Por que você tem certeza que aquele é o farol verdadeiro? E ele respondeu: porque ali está meu pai, e eu sei a forma como ele trabalha no farol. Então, a forma como está refletindo aquela luz, só meu pai faz aquilo. Então, retornaram em segurança e chegaram em casa. A mesma coisa está acontecendo com a Igreja de Deus hoje. Ela está sofrendo ataques, né, de todos os tipos. Em Apocalipse 12, versículo 12, diz que Satanás desceu à terra com fúria, com ódio. Mas essa fúria e esse ódio contra quem? Contra um povinho, né, que é teimoso, que quer servir a Deus, fazer a vontade de Deus, que tem a presença do Espírito Santo, o pertencimento ao Espírito Santo, que se permitiu conhecer a verdade, qual o farol verdadeiro, e está disposto a fazer tudo para seguir e manter-se fiel. Então eu, por 60 anos que estou nessa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu tenho ouvido diversos comentários de pessoas que, por dois motivos, né, saem da igreja com ódio, com raiva por algum motivo, e outros, por falta de conhecimento, de propriedade, deixam a doutrina e passam a comentar coisas inverídicas ou mesmo deturpações de texto tão fáceis de entender. Então, essa semana eu estava assistindo um vídeo sobre o juiz investigativo, né? E o cara dizia que nós somos uma seita, que nós não temos como provar essa doutrina, que nós somos um conjunto de doutrinas falsas, e que é um povo que induz ao erro. E eu olho para os comentários desses vídeos e um monte, milhares de pessoas que assistem, aplaudindo ou concordando, né, dando like. E essas pessoas não sabem, porque não conhecem o Adventismo a fundo, e deixam ser levados por essa onda de pessoas que são guiadas, como diz em Apocalipse 12, versículo 17, aqui Satanás está irado contra o remanescente de Deus, os que guardam o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Em outro momento ele fala em Apocalipse 14, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, que guardam o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus. Então essa é uma das características do povo de Deus, né? Quando eu vejo Satanás lutando contra isso e as igrejas ou as pessoas fazendo o contrário disso, então eu fico preocupado. Mas não fico preocupado com esses ataques. Eu fico preocupado com as pessoas que assistem e concordam, porque não vão estudar, não vão pesquisar, não se aprofundam, não conversam com os adventistas que têm um conhecimento maior um pouquinho, né? Porque são tão fáceis os textos de interpretar, e a gente entende por não ter esse pertencimento do Espírito, como está lá em João 16, né? Quando ele fala do Espírito Santo que nos guiaria a toda a verdade. Então, passam a fazer aquilo que está em 1 Pedro, né? Que é em 1 Pedro 5, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, porque é justamente isso que o inimigo está usando as pessoas para fazer contra o remanescente de Deus, e as pessoas estão deixando de ser levadas por essa onda de inverdades, né? 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, versículo 15 em diante, que diz assim: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Deus tem sido longânimo para conosco, né? Tem esperado por longo tempo para que a gente se arrependa, se converta, isso a gente entende. E ele diz: como também o irmão Paulo, e amado, escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Isso é minha preocupação, porque essas pessoas não estão levando pessoas ao reino de Deus, mas estão fazendo com que pessoas saiam do barco seguro, né, e depois não consigam encontrar qual é o farol verdadeiro para aportar o seu barquinho, né, a sua vida, a sua alma. Então, quando eu pego esse assunto sobre
o juízo investigativo, nós adventistas entendemos o seguinte, que o juízo de Deus é dividido em 3 fases. Não é que exista, em tese, 3 juízos. E ao mesmo tempo, também confirmamos isso. Porque quando Jesus voltar agora, ele não vai julgar ninguém porque as pessoas já vão estar julgadas antecipadamente. Se eu morrer hoje perdido, perdido para sempre. Se eu morrer salvo, salvo para sempre. O problema é que as pessoas que morreram desde Adão até hoje, elas estão passando por julgamentos no seguinte sentido. Por que existem registros do céu? O livro dos Atos, o livro da vida, o livro memorial. E olha que eu não acredito que no céu existam livros, mas eu acredito que existam registros. E por que existem registros? E João usa essa linguagem simbólica de livros, para que a gente entenda na linguagem humana. Porque Deus é justo, é transparente, é imparcial. E o pecado não surgiu na terra, o pecado surgiu no céu. E lá, quando nós chegarmos, nós vamos nos apropriar do conhecimento do que houve de verdade lá, porque nós entendemos muito pouco sobre o que aconteceu. E nós vamos ver que Deus foi justo no julgamento, as oportunidades que foram dadas a Lúcifer, aos anjos caídos, a solicitação, olha, vocês estão indo para um destino errado de destruição, voltem atrás, se arrependam, se convertam, a oportunidade, e eles rejeitaram tudo isso. Então nós entendemos que também as pessoas que passam pela essa vida e elas morrem perdidas ou salvas, mas os que estão vivos até a volta de Jesus, ao momento em que a porta da graça se fecha, o ministério de Jesus no santuário celestial, ele acaba e está feito quando ele diz isso, e aí não há mais possibilidade de salvação porque é hora de voltar para vir buscar o seu povo. E quando ele vier, todas as pessoas estarão decidindo o destino de perdidos ou salvos. Isso é juízo investigativo. Então, não tem essa de que eu estou quase salvo, aí eu desisto, aí passou o meu nome lá e eu fui considerado perdido e agora eu me arrependi e quero voltar para Cristo e não tem mais salvação. Ou eu já estava salvo e me perdi, e aí porque eu estava salvo e agora não me perco mais. Não é isso que os adventistas falam. É um conhecimento pífio do juízo investigativo. Então, o tratamento que se dá à doutrina adventista por esses indivíduos é triste, porque eles são, e não percebem isso, instrumentos de Satanás. Eu digo isso sem sombra de dúvida, porque olha só, eu tenho aqui os textos, por exemplo, Apocalipse 21, versículo 27, que diz assim, olha, Apocalipse 21, versículo 27, 27 diz assim: nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos do livro do Cordeiro, que é o livro da vida. Então eu sei que tem um livro, um local que tem registro, pelo qual Deus diz, olha, todos esses que estão relacionados é porque estão salvos. E estão salvos não é porque Deus não saiba o futuro, presente, ou vai decidir de última hora. Mas é porque, como o pecado surgiu no céu, e até a volta de Jesus, tem que haver uma seleção daqueles que vão ser salvos, vão ser perdidos, com exceção de Satanás e os anjos dele que já estão perdidos. Então, quando ele diz aqui que só irão se salvar os que estão escritos no livro do Cordeiro, ou livro da vida, é porque eles escolheram a vida. Eles escolheram, eu sou a verdade, o caminho e a vida, Jesus disse. Eles escolheram Jesus, então eles não vão passar por juízo, porque eles não têm condenação. Então os registros que estão lá dos atos dele, está no livro do memorial também que a Bíblia fala sobre isso, estão tudo que foi aquilo de melhor que nós apresentamos para Deus. E nós não vamos ser salvos porque nós fomos bons ou fizemos o melhor. Mas esse registro é para que o universo inteiro, para que as pessoas que irão se salvar, ou os que irão se perder, mesmo que conteste, que desaprove o governo de Deus, eles verão que Deus foi justo, foi imparcial, e que o juízo foi limpo, transparente. Então o que está acontecendo agora no céu é o juízo de seleção. Porque quando eu chegar no céu e você chegar no céu, talvez o seu pai, sua mãe, seu irmão não chegue e você responda, poxa, tem alguma coisa errada com Deus. Porque toda a vida do meu pai, da minha mãe, ou a minha, ou de alguém, foi pautada no serviço para o Senhor, de presteza ao Senhor,
eram pessoas que liam a Bíblia, homens de oração, mas se perderam como? E aí eu vou ter desses registros o tirateiba, o VAR, e aí eu vou ver que Deus ofereceu todas as oportunidades, o Espírito Santo fez todo o trabalho, mas eu ou alguém rejeitou. Então o juízo investigativo é só para deixar translúcido, transparente, que o juízo de Deus não tem parcialidade. Deus é imparcial. Então, gente, nós adventistas acreditamos, por exemplo, que existe o livro da vida, existe o livro dos Atos, e os ímpios vão ser salvos, vão se perder, não é por causa das obras que constam lá, os males que eles fizeram lá, mas porque eles rejeitaram a vida. Porque o trabalho do Espírito Santo não conseguiu fazer mudança na sua vida. Então eles rejeitaram o autor da vida e por isso vão estar perdidos. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, versículo 10, que nós seremos julgados pelo que nós fizemos na carne. Lá em Apocalipse 22, versículo 12, diz que nós receberemos o galardão pelas obras. Mas as obras não servem para eu exigir de Deus salvação porque eu fui bom, fui perfeito. Mas é porque eles expressam aquilo que eu fiz de melhor porque eu tinha Deus, porque eu estava na comunhão, porque eu aceitei Jesus e eu produzi os frutos que são do Espírito. Então é uma interpretação muito doida, louca, errônea dessas pessoas que deturpam o adventismo por não conhecer a beleza do ministério de Jesus. Então nós acreditamos que existem 3 tipos de juízo, ou 3 fases do juízo. O primeiro é esse, o investigativo, onde todos serão selecionados para a salvação ou para a perdição. Porque quando Jesus voltar, os salvos sobem com ele. 1 Tessalonicenses 4,16 fala sobre isso. Tem outros textos da Bíblia, como por exemplo Mateus 25, versículo 31 a 33, capítulo 25, versículo 41 a 44, que falam nos 2 juízos. Que é em que as pessoas sobem porque estão salvas, para receber o reino, e o outro porque é condenado e vai para a destruição. Então nós entendemos, quando a gente lê Apocalipse 20, que eu vou falar daqui a pouco, sobre essa fase do juízo. Então nós entendemos que tem o primeiro juízo, que é o juízo investigativo, está lá em Daniel 7, versículo 9 a 10, que é um juízo em que os tronos são levantados e se começa um julgamento antes da volta de Jesus, porque no verso 9 aparece a volta de Jesus. Então esse antecede a volta de Jesus. Isso é bíblico. O segundo juízo, a Bíblia está em 2 Coríntios, quando a gente pega, por exemplo, o 1 Coríntios 6, versículo 2 a 3, ele fala que nós iremos julgar os ímpios, nós iremos julgar até os próprios anjos que caíram. Quando nós vamos fazer isso? Quando nós chegarmos aos céus. Porque nós vamos fazer julgamento de juízo? Não. Nós vamos fazer um juízo de investigação. Por dizer assim, poxa, as pessoas que se perderam, Deus foi justo. Porque aqui, nos anais que estão de registro, consta toda a maldade, toda a impiedade, os pecados ocultos, os não confessados, a rejeição a Deus, embora aparentemente fosse um sepulcro caiado, um cristão. Mas eles não fizeram por onde merecer a sua salvação. O sangue de Jesus não os alcançou porque eles rejeitaram. Então, esse juízo é um juízo chamado analítico, ou milenial. A gente vai entender que isso acontece porque quando eu pego Apocalipse, capítulo 20, e eu pego aqui, por exemplo, no versículo 11, diz assim, vi um grande trono branco. Esse trono, ele é colocado para dar o juízo chamado executivo, que é o que vem após isso. Eu tenho o juízo investigativo de separação, ou seleção. Eu tenho o juízo analítico, onde todos os salvos julgam e veem os relatos porque Satanás rejeitou, porque deve ser destruído, e os ímpios porque vão ser destruídos ou porque não chegaram aos céus. Então, isso é o que diz 1 Coríntios 6, que a gente acabou de ver agora. E o executivo, ele levantou esse trono branco para quê? E diz assim, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Ora, não se achou lugar para eles. Não tem mais salvação para eles. E eles estavam em pé agora para o juízo
um juízo condenatório, destrutivo, que chamamos de juízo final, o juízo executivo, ou a terceira fase do juízo, como você queira compreender. Então esse trono branco é levantado depois do milênio. Vem aqui o milênio falando todinho, os restantes dos mortos, em Apocalipse 20, versículo 6, diz, e o bem-aventurado é que eles fazem parte da primeira ressurreição. E diz também que os mortos, o restante dos mortos, lá no capítulo 5, no verso 5 de Apocalipse 20, diz, o restante dos mortos não ressuscitaram até que terminasse o milênio. Então, no final do milênio, Satanás será liberado ou libertado, Apocalipse fala sobre isso, da sua prisão, que é de consequência, porque a terra está aqui com ele e os seus anjos, mas a terra está completamente vazia e sem ninguém, e destruída as cidades, segundo consta em Jeremias 4, 23 em diante, e 25, 31 a 33 em diante. Isso é muito claro. Então, esse trono branco, quando se levanta, é depois do milênio, porque Satanás é liberado da sua prisão e ele diz, arregimentará todas as nações. Aqui está no verso 7 de Apocalipse 20. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Todos os ímpios, todos os exércitos que foram ressuscitados. E aí diz, a fim de reuni-los para a batalha, a última batalha. O número desse é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, a Nova Jerusalém. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo, em enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Depois a gente fala sobre isso todo o sempre. Né? Então esse trono branco é erguido, e ele diz aí, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, esses que ressuscitaram junto com Satanás, para receber a sentença condenatória final. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Obras que estão registradas aonde? Nos anais do que nós chamamos livros, né? Não livro propriamente dito, mas nos registros celestes. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno, e aí o inferno, a gente entende lá em 2 Pedro 2, versículo 4 em diante, que o inferno é onde está Satanás e os seus anjos, não tem fogo, não tem nada, né? Mas há um inferno com fogo, que é essa destruição final, que a gente vai entender aqui. E que neles estavam a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e no caso aqui no inferno, que estão são os mortos espirituais, que no caso Satanás e os seus anjos, porque esses ímpios vão estar ressuscitados, mas estão mortos porque estão espiritualmente sem Deus, sem vida, e condenados à morte. E aí ele diz, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Lá em Apocalipse 22, versículo 12, diz que os salvos receberão pelas suas obras, pela escolha que fizeram ao lado de Deus. Né? Aqui eles não fizeram a escolha ao lado de Deus e por isso vão ser sentenciados pela rejeição e pelo que praticaram de errado. E ele diz, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Se o inferno é um lago de fogo, então tem sentido. A morte não é um indivíduo, mas o autor da morte é Satanás. Né? E ele, com o inferno, com seus anjos, serão juntamente com a besta, o falso profeta, né? As organizações, a Babilônia espiritual, né? Os representantes dela serão destruídos juntos. E aí diz, então a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então esse juízo é um juízo de execução. Todos nós vamos estar presentes no céu no momento em que é decidido, porque nós vamos estar no céu e o milênio acaba. E há uma destruição para essa terra ser restaurada. Lá em 1 Pedro, né? Lá em Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui esse texto aqui rápido, né? Deixa eu ver isso aqui. Primeiro Pedro, eu não estou com esse verso agora de cabeça, né? Mas ele diz que esse planeta será destruído. O primeiro planeta foi destruído por água e esse vai ser destruído por fogo, né? E quando ele diz que vai ser destruído por fogo, todos os ímpios vão ser eliminados, porque em Isaías 1, versículo 28 e 31, ele diz que ficarão como cinza, os ímpios serão exterminados. Esse é o fogo eterno, e não eternamente queimando. Né? Lá em Malaquias 4, versículo 1 a 3,
ele vai dizer que também não deixará de raiz nem ramo, porque todos vão ser destruídos igualmente, né? E vão ser destruídos para toda a eternidade, e não ficarão queimando eternamente, né? É esse o pensamento que está descrito na Bíblia, né? Aqui diz também, por exemplo, assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob o castigo para o dia do juízo. Segundo Pedro 2, versículo 9, eu achei esse verso. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob o castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Então todos esses ímpios serão destruídos, assim como diz em 2 Pedro 2, versículo 6, e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-os à ruína completa, tendo-as postas como exemplo do que viria a acontecer com os que vivem impiamente. Sodoma e Gomorra não está queimando mais. Então, gente, é muito fácil para nós adventistas entender essa doutrina. Então eu entendo que tem o primeiro juízo, Daniel 7, versículo 9 a 10, antes da volta de Jesus. Um que acontece e nós fazemos parte, que é 1 Coríntios 6, versículo 2 a 3, e o terceiro é Apocalipse 20, versículo 11 a 15, que é o juízo executivo, a destruição dos ímpios. Tem dificuldade de entender isso. Entender que existem livros, Daniel 7, versículo 10, Apocalipse 20, versículo 11 a 15, Apocalipse 20, versículo 4 a 6, o livro da vida, Apocalipse 21, 27, Apocalipse 20, versículo 11 a 15, Daniel 12, versículo 1. Livros no sentido figurativo, mas tem registro disso, para que todo o universo, no final, diga: o juízo de Deus foi transparente e justo. Tanto os humanos como todo o universo fez parte dele e sabe que o fim é merecido. Então, é isso que acontece. Há um tribunal. Mateus 5, versículo 22 fala sobre isso. Daniel 7, versículo 9 a 10 fala sobre isso. Eclesiastes 12, versículo 14 diz que Deus trará a juízo toda obra, que seja boa, que seja mal. De quem? Porque dos salvos não. O salvo não vai ser trazido à luz os pecados dele, porque eles foram perdoados completamente. Quando fechar a porta da graça, não tem mais perdição para ninguém. Jesus vem buscar os seus. E não tem. Miqueias 7 fala sobre isso. Deus esquece os pecados, perdoa e esquece. Então não vai trazer à luz isso. Mas os ímpios vai ser trazido. Para quê? Para que eles entendam porque foi julgado, porque foi condenado. Mas o principal fator é porque rejeitaram a salvação, rejeitaram o Cristo Jesus, a sua graça e a sua misericórdia e o sacrifício que ele fez na cruz. Então os frutos dele, as obras dele, dizem isso. Só por isso, Salmo 62, versículo 12 fala sobre isso, Romanos 2, versículo 5 a 8 fala sobre isso, Apocalipse 2, versículo 12 fala sobre isso, 1 Coríntios 4, versículo 5, 2 Coríntios 5, versículo 10, há um juízo em andamento, há um juízo a acontecer e há um juízo de execução final. São fases. Então, para nós adventistas, isso não é nenhum problema, para as pessoas são. Por isso que eu aconselho você a ler o que está em Romanos 1, versículo 16. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação do homem. Mas que Evangelho? O Evangelho que fala da igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então a verdade, vai olhar os pilares da verdade e ver se essa igreja, ou quem está falando, tem esses pilares da verdade. Jesus é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a igreja de Deus é a verdade, a lei de Deus é a verdade, Salmo 119, versículo 142. Então é só ter critério e não ir como vai as Marias, né? Ele disse, o pastor fulano e tal, que é muito esperto, é muito inteligente, é um grande estudioso da Bíblia, mas são tão frágeis os argumentos contra os adventistas que se parasse para estudar o adventismo, eles facilmente se converteriam ao adventismo. Por isso que nós convertemos hoje, através do Espírito Santo, tanta gente que entra em contato com a doutrina adventista. Porque são reparadas essas brechas, essas arestas, né? É a imortalidade da alma, é sobre o santuário celestial, que pouco se conhece, não sabe. Se lesse em Hebreus um detalhe, entenderia o porquê. Se lesse o santuário terrestre, estou fazendo na próxima semana um vídeo sobre o santuário terrestre e o celestial, para explicar justamente
o evangelho sendo falado ali em símbolos e acontecendo depois de Cristo, né, na sua essência real, para que as pessoas não tenham dúvida e não fiquem falando tanta besteira. É muita besteira, é muita ignorância, né? Então, para que você não se perca, meu amigo. Então, leia um pouco mais com maturidade, com um bom juízo, né? Permitindo que o Espírito Santo fale a você e não as vozes que vêm minha ou de alguém, né? Eu estou há 60 anos na Igreja Adventista. E quando eu vejo esses vídeos, eu me choco, mas não é com o que eles apresentam, porque não tem nada de novidade e não mexe com minha fé. Mas é a ignorância que se tem sobre o Adventismo. Sobre o sábado, sobre a lei de Deus, sobre as ordenanças, né? Sobre textos descontextualizados. Então, cada vídeo que eu boto para você, eu procuro argumentar com a palavra. Eu não cito aqui irmão White, eu não cito aqui pastor tal, eu não cito aqui um livro tal, não. A própria palavra é que é capaz de dar resposta. É só pesquisar com parcimônia. Que Deus te abençoe. Não deixa ser levado por vento doutrinário, não. Estuda a palavra e ora, que Deus vai te revelar a verdade, em nome de Jesus.